Boa noite, começa agora o Jornal 10, seja bem-vindo. Vamos conhecer as manchetes. Jorge Carlos Fonseca tomou posse hoje no dia do seu aniversário. O Orçamento do Estado, Olavo Correia, prevê para 2017 cerca de 49 milhões de escudos e despesas de 55 milhões de escudos. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços anunciam greve de 48 horas previstas para esta segunda-feira. Angola, governo de Benguela proíbe manifestação que pede justiça às vítimas no espetáculo de sábado. Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, anuncia a separação dos Estados Unidos. Batalha por Mossul, todos combatem sob as ordens do exército do Iraque. Por agora, vamos acompanhar o desenvolvimento das notícias. Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Jornal 10. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, tomou posse hoje na cidade da Praia, precisamente no dia do seu aniversário. O evento contou com a presença de várias personalidades nacionais e internacionais. O Presidente da República reeleito tomou posse esta tarde em cerimónia realizada no Largo da Biblioteca Nacional, na presença de figuras públicas dos países amigos de Cabo Verde. A cerimónia de tomada de posse de Jorge Carlos Fonseca foi presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, durante a sessão especial do Parlamento cabo-verdiano. Depois de investido, Jorge Carlos Fonseca disse sentir um orgulho assumir formalmente mais um mandato como chefe de Estado. Esta cerimónia que nos reúne todos nesta sala e que é escutada e vista por milhares de cabo-verdianos e amigos de Cabo Verde, aqui no país e no resto do mundo, reafirma o nosso ideário democrático, o princípio consagrado na Constituição da República de que a soberania pertence ao povo. É, pois, este um momento que pertence a todos nós, sem qualquer distinção de origem social ou situação económica, raça, sexo, religião, convicções políticas ou ideológicas. Este é o momento em que toma posse o Presidente da República de todos os cabo-verdianos. Durante o seu discurso, o presidente reeleito assegurou que o juramento feito perante os cabo-verdianos é para ser cumprido integralmente. Esta asserção faz parte do juramento que acabei de fazer. É este o juramento que irei cumprir integralmente no mandato que ora se inicia, que orientará toda a minha atuação, que norteará toda e qualquer decisão que tomar. Ainda que, de certa forma, se trate da continuidade de um processo iniciado há cerca de 5 anos, vivificado em permanência pela relação direta que juntos construímos, não duvido de que a forma muito expressiva através da qual este renovar da confiança foi manifestada traduz também a expectativa de que o esforço para alcançar os grandes desígnios nacionais será e deverá ser ainda maior. Na sua comunicação, Jorge Carlos Fonseca enumerou um conjunto de áreas que irá merecer a sua especial atenção neste segundo mandato. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, entregou esta quinta-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2017 ao Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. O documento prevê receitas totais de cerca de 49 milhões de escudos e despesas de 55 milhões de escudos, sendo que cerca de 40 milhões serão destinadas ao funcionamento e os restantes 14 milhões para investimentos. O Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2017 foi aprovado em Conselho de Ministros na última quinta-feira durante uma reunião extraordinária e prevê, segundo o Ministro das Finanças e da Administração Pública, um crescimento do PIB em torno de 5,5%. Essa é uma trajetória que, para o Ministro, representa uma redução do déficit orçamental e redução da dívida pública em percentagem do PIB. Esta economia precisa crescer muito mais do que tem crescido nos últimos anos. A nossa meta de crescimento para 2017 é de 5,5%,
Os dados que nós temos apontam-nos que isto será possível se cada um de nós fizer aquilo que tem de fazer ao nível do Estado, mas também ao nível do setor empresarial. Nós temos um orçamento global com volume de receita de cerca de 50 milhões de contos. Temos um volume de despesa de cerca de 56 milhões de contos. Isso significa um déficit de cerca de 6 milhões de contos, representando um volume em termos do PIB de cerca de 3%. Para este orçamento estão alguns pontos que o governo de Ulisses Correia Silva consideram prioritários, estando a segurança e a justiça no topo das prioridades. Entretanto, tudo que diz respeito à promoção do crescimento da economia do país também terá atenção especial, já que o governo perspectiva o aumento das exportações e das importações de bens e serviços. Mas nós temos um conjunto de prioridades nesse orçamento que são importantes para o nosso futuro. A segurança pública e a justiça, mas também tudo aquilo que tem a ver com a promoção do crescimento económico. Isso é decisivo para o nosso futuro, mas também temos prioridades essenciais em matéria de criação do melhoramento de negócios. Por isso temos um pacote agressivo ao nível da reforma fiscal, mas também ao nível de criação de condições para a promoção do financiamento à economia, mas também temos desafios importantes a vencer no domínio dos transportes, mas também ao nível do aprofundamento da descentralização. A taxa da dívida pública deverá atingir os 124,4% do PIB. Quanto às perspectivas económicas, as receitas previstas são de cerca de 49 milhões e meio de escudos e despesas de 55 milhões de escudos, sendo que cerca de 40 milhões serão destinados ao funcionamento e os restantes 14 milhões para investimentos. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou hoje, depois de apresentar o Orçamento Geral do Estado para 2017, que houve uma redução dos impostos de cerca de 4% do valor total das receitas cobradas. Conforme disse, os impostos serão reduzidos de forma a incentivar a economia, com exceção às bebidas alcoólicas e ao tabaco. Tirando de fora o acréscimo de 0,5% do IVA, que será destinado para a Ilha de Santo Antão, que há poucos dias o Governo decretou como estado da calamidade, o Ministro garante que os impostos estão sendo reduzidos, uma forma encontrada para apoiar a economia local, ou seja, mesmo reduzindo a taxa fiscal, acredita terem base para aumentar a base fiscal. Mas, do ponto de vista global, nós temos uma diminuição de impostos de cerca de 4% do valor total das receitas cobradas, através de um conjunto de medidas que nós estamos a tomar, quer em matéria de imposto sobre rendimentos de pessoas singulares, imposto sobre rendimentos de pessoas coletivas, mas também em relação aos municípios e também em matéria de alteração do Código de Benefícios Fiscais. Portanto, vai haver uma redução efetiva de impostos, por forma que possamos incentivar a economia através de um quadro fiscal que seja mais ligeiro. Para as pequenas e médias empresas, estas passaram a ser isentos do pagamento do tributo especial, embora tenham que pagar a contribuição de segurança social e estarem devidamente inscritos no fisco. Nós também tínhamos, sobretudo em matéria de regime especial para micro e pequenas empresas, o nosso compromisso foi no sentido de começar a isentar do pagamento de impostos algumas classes profissionais e neste orçamento contemplamos todos aqueles que têm volume de negócio até 1 milhão de escudos cabo-verdianos vão ficar isentos do pagamento do tributo especial unificado, mas vão ter que pagar a contribuição para a segurança social e vão ter também que estar registados e reportar o seu volume de negócio ao fisco. Isso é muito importante que seja dito, mas também nós iremos flexibilizar a convenção de estabelecimentos, por forma que possamos focar no emprego, no crescimento económico e na criação de rendimentos para o conjunto da economia. Em relação ao aumento do IVA em 0,5%, o Governo prevê que é para um período de um ano, em que prevê arrecadar cerca de 400 mil contos. Estão isentos desse aumento as tarifas de água, eletricidade e os pacotes turísticos que foram negociados antes da entrada em vigor do Orçamento de Estado. Cabo Verde e Brasil assinaram hoje na cidade da Praia um novo acordo quadro de cooperação em matéria de defesa, sobretudo nas áreas de formação militar. Este acordo, segundo o Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, vai de encontro com as linhas de ação da política da defesa definidas para esta legislatura.
O acordo quadro assinado entre a República de Cabo Verde e o Brasil reforça a cooperação técnica do domínio militar, rubricado a 21 de dezembro de 1994. Isto porque, segundo o Ministro da Defesa de Cabo Verde, o Brasil tem-se tornado, nos últimos anos, um dos principais parceiros do nosso país em matéria de defesa. A República Federativa do Brasil, país irmão, tem-se afigurado ao longo dos tempos, mas particularmente nos últimos anos, como um dos principais parceiros de Cabo Verde, especialmente neste domínio da defesa, que o Governo é que tem o privilégio de pertencer. A realização de exercícios militares, o estabelecimento da missão naval brasileira junto da Guarda Costeira, entre outras, são algumas das ações que permitiram a concretização dessa cooperação. Permita-me, todavia, destacar algumas ações que concretizam e revelam essa cooperação, como sejam a realização de exercícios militares, a criação da Didância de Defesa, o estabelecimento da missão naval brasileira junto da Guarda Costeira de Cabo Verde, a introdução de uniformes da Marinha Brasileira, igualmente na Guarda Costeira de Cabo Verde, a formação e qualificação de quadros das Forças Armadas de Cabo Verde, entre muitas outras. Por seu lado, o Ministro Brasileiro de Defesa avalia a estada em Cabo Verde como positiva, pois durante o encontro de trabalho entre as duas delegações, as partes puderam debruçar com objetividade diversos aspectos da cooperação existente no domínio da defesa. Sendo assim, afirma que podemos comprovar, em ambas as ocasiões, que as relações entre nossos países nesse domínio já são marcadas por um diálogo consistente, sustentado pelo mútuo entendimento de que entre nós não existe o mais remoto vestígio de conflito de interesses. A cerimónia de assinatura do Acordo Quadro contou com a presença do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, de outros dirigentes castrenses, bem como de uma delegação da Embaixada do Brasil em Cabo Verde. O ministro brasileiro da Defesa, Raul Jungmann, que veio a Cabo Verde representar o presidente do seu país na investidura do presidente reeleito, Jorge Carlos Fonseca, disse que o nosso arquipélago reafirmou-se ser um país de um modelo de estabilidade institucional. Estou ciente, Sr. Ministro, da importância desse momento histórico que consagra o vigor e a plena maturidade de uma democracia exemplar nas recentes eleições presidenciais e a exemplo de todas as disputas eleitorais que se sucederam em seus 41 anos como país independente, Cabo Verde reafirmou-se como modelo de estabilidade institucional e de inabalável vigência do Estado Democrático de Direito. O Propalop Timor-Leste IEC organiza, sob os auspícios do Tribunal Administrativo de Moçambique, o primeiro grupo de trabalho alto nível sobre as tecnologias de investigação e comunicação para as instituições superiores de controlo dos Palop e Timor-Leste, ter lugar em Maputo entre 24 e 27 deste mês. O grupo de trabalho de alto nível enquadra-se nas atividades transversais do Propalop Timor-Leste, instituições superiores de controlo e um projeto inteiramente financiado pela União Europeia e diretamente administrado pelo PNUD e prevê a participação de cerca de 50 delegados das instituições superiores de controlo dos Palop, Timor-Leste e Portugal. O principal objetivo deste encontro é a troca de experiência entre pares no quadro da cooperação triangular Sul-Sul e a criação de sinergias entre as instituições superiores de controlo dos Palop, Timor-Leste, Brasil e Portugal. Durante os 4 dias de trabalho, os delegados irão analisar as semelhanças e particularidades dos respectivos quadros legais, práticas e culturas institucionais, o impacto e os desafios dos sistemas e dos processos da informatização das instituições superiores de controlo e partilhar as melhores práticas na utilização das TIC em prol da eficiência e eficácia do controlo jurisdicional da despesa pública. No dia 27 de outubro, o último dia do evento, os trabalhos culminam com a apresentação do expositor de tecnologias de informação e comunicação, de onde se farão demonstrações práticas online dos sistemas da gestão operacional, de desenvolvimento profissional e de auditoriais das instituições superiores de controlo. O projeto tem como objetivo específico o reforço das
capacidades de controlo externo, de fiscalização legislativa e de escrutínio de público às finanças públicas nos PALOP e em Timor-Leste. O secretário-geral da UNTCCS pronunciou hoje que não vai recandidatar-se ao cargo depois de 24 anos no poder e afirma ter o sentimento de dever cumprido. Depois de 24 anos como secretário-geral da UNTCCS, Júlio Silva não vai recandidatar para o próximo congresso que terá lugar nos dias 25 e 26 de novembro na Cidade Velha. Júlio Silva diz que o seu ciclo enquanto dirigente ativo e como secretário-geral da UNTCCS chegou ao fim. Por isso, quero aqui anunciar publicamente que o meu ciclo enquanto dirigente sindical no ativo e como secretário-geral da UNTCCS terminará com a realização do 7º Congresso da UNTCCS, que terá lugar nos dias 25 e 26 de novembro de 2016. Não sou candidato e no próximo Congresso não vou recandidatar-me ao cargo de secretário-geral da UNTCCS. Adiantou ainda que esta é uma decisão que foi tomada há 5 anos no último congresso da UNTCCS em 2010. Acrescentou que deixa a central sindical, mas não abandona os trabalhadores cabo-verdianos. Esta é uma decisão que tomei não agora, mas sim há 5 anos, logo a seguir ao último congresso da UNTCCS, realizado em 2010. Os dirigentes que então me apoiaram e me apoiam conhecem desde aquela data esta minha decisão tornada pública hoje. Saio tal como entrei na UNTCCS, por decisão e vontade próprias. Deixo, é certo, a UNTCCS, mas jamais darei as costas a esta central sindical e aos trabalhadores cabo-verdianos. Júlio Silva termina dizendo que sente um orgulho imenso de, juntamente com vários outros companheiros e camaradas, ter contribuído para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Digo que sinto um orgulho imenso, de, juntamente com vários outros companheiros e camaradas, muitos ainda no ativo e outros já reformados ou falecidos, ter contribuído de forma significativa e ao longo de várias décadas para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores cabo-verdianos. Júlio Silva anuncia o término do seu ciclo que iniciou em 1988 no Departamento de Organização e Formação dos Quadros da Central Sindical. Em 1989, assumiu o cargo de coordenador do sindical até a realização do 2º Congresso em 1992, onde foi eleito democraticamente secretário-geral da UNTCCS. Vamos agora às manchetes de África. A Somália e combatentes da Al-Shabaab lançam ataque contra vila estratégica perto de Mogadishu e matam 10 pessoas. A Costa de Marfim, polícia Abidjan disparou gás lacrimogéneo e deteve vários líderes políticos num protesto contra a nova Constituição. A Nigéria, presidente Buhari encontra-se com as 21 raparigas de Chibok libertadas pelo Boko Haram na semana passada e promete prosseguir esforços para libertar as que ainda permanecem cativas. Holanda, juízes internacionais declaram o antigo vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba e 4 de seus adjuntos culpados de subornar testemunhas numa tentativa para prejudicar o julgamento por crimes de guerra. Líbia, hospitais em dificuldades devido à falta de mantimentos médicos, isto por entre uma grande recessão económica que afeta todo o país.